Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e agora chegamos à última classe das 10 gramaticais que há no nosso belíssimo idioma. O advérbio, vocês vão perceber que é uma classe curta, mas uma classe importantíssima, 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 principalmente para pontuação. Por quê? Porque há uma regra de pontuação que a gente vai estudar mais à frente que vai dizer a você o seguinte, ó, adjunto adverbial deslocado, vírgula. Mas se eu não sei o que é um adjunto adverbial, porque às vezes a gente não sabe o que é um advérbio, como é que eu vou aprender pontuação, pelo amor de Deus? Então, tem que saber o que é um advérbio, tá? Tem que saber. E aí, foquem muita atenção nessa aula, porque essa aula vai ser muito importante, principalmente para pontuação. O advérbio é uma matéria que cai e é uma classe gramatical bacana, uma classe gramatical divertida, vocês vão gostar, tá? É a nossa 10ª e última classe gramatical a ser estudada. Então, vamos lá. O que é o advérbio? O advérbio é uma classe nominal, e aí, o mais importante, classe gramatical, olha só, classe gramatical invariável, invariável, invariável. Quando eu falo que é invariável, eu estou dizendo assim, ó, ela não se flexiona nem em gênero, nem em número, nem em grau, flexiona em nada. Classe gramatical invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. E aí, quando você fala assim, Ricardo, como assim, Ricardo? Classe gramatical invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio? Modifica como? Passando circunstâncias. Então, olha só, classe gramatical invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio, exprimindo certas circunstâncias. E aí, quando a gente fala em circunstâncias, nós estamos falando em sentido, gente. E quais são as principais circunstâncias adverbiais da língua portuguesa? Quais são as principais circunstâncias adverbiais? Modo, tempo, lugar, negação, afirmação, dúvida, companhia, modo, tempo, lugar, negação, afirmação, dúvida, companhia, instrumento, meio, causa, finalidade, concessão e várias outras circunstâncias que podem aparecer. Vale lembrar que essas circunstâncias, elas são muito, como eu posso dizer, não há uma padronização em relação a essas circunstâncias. A NGB, né, que é a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB traz basicamente 9 dessas circunstâncias. Mas o professor Evanildo Bechara traz 17 circunstâncias. E volta e meia o concurso aparece com uma circunstância diferente. Por exemplo, em além de tal coisa, assim, a circunstância de acréscimo, sim, ali dá para perceber que é uma adição. Então, volta e meia o concurso aparece com uma diferente, tá? Mas as principais circunstâncias mesmo, os principais sentidos que os advérbios costumam expressar, são esses aqui, ó. Tempo, lugar, negação, afirmação, dúvida, modo, companhia, instrumento, meio, causa, finalidade, concessão. Lembrando que quando ele se refere ao adjetivo e ao advérbio, quase sempre ele passa o valor de intensidade. Opa, até tínhamos nos esquecido de colocar aqui. Concessão, intensidade,
quase sempre ele passa o valor de intensidade, ou por exemplo, muito bonito, muito longe e assim por diante. Então, essas aqui são as principais circunstâncias adverbiais que há em português, e elas, como nós falamos, o advérbio é uma classe invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Eles falam assim: Ricardo, como que modifica? Como? Olha só, ele chegou ontem. Pessoal, repare que ontem é um advérbio. E esse ontem modifica sim o verbo. Esse ontem, ele vem para nos passar uma ideia de tempo, tempo. Então, ontem é um advérbio. E se eu disser assim, ó, ele é muito esperto. Repare que esse esperto agora, ele se refere, aliás, esse muito aqui, ó, se refere a esperto, que é um adjetivo. E aí eu disse, geralmente eles passam ideia de intensidade. Ele mora muito longe. Reparem que agora esse muito está se referindo a longe, que é um outro advérbio, também passando ideia de intensidade. Então, os advérbios, eles se referem ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio, exprimindo determinadas circunstâncias. Circunstância de quê? De modo, de tempo, de lugar, negação, afirmação, dúvida, companhia, instrumento, meio, causa, finalidade, concessão, intensidade, uma porrada de outras circunstâncias que podem aparecer por aí. Gente, algumas palavras são advérbios. Por exemplo, amanhã, cedo, amanhã, cedo, hoje, longe, perto, talvez, não, sim, certamente, atualmente, infelizmente. Essas palavras, elas são advérbios. Aí eu preciso conhecer. Se eu ficar em dúvida em relação à palavra, eu posso ir lá ao dicionário, posso ir ao Volpe e eu vou encontrar que eles vão me dar a classificação da palavra. Tá? Então, quanto mais advérbios eu conhecer, melhor. Só que uma dica é que os advérbios, muitos advérbios, terminam em mente. Então, todas as palavras que terminam em mente, como felizmente, impessoalmente, odiernamente, atualmente, constantemente, infelizmente, todas essas palavras são advérbios, tá? Advérbios. Geralmente é um advérbio, geralmente de modo. Beleza? Então tá. Se eu disser assim, ó, vou. Ricardo, você vai à minha casa? Eu vou dizer vou certamente. Ou vou sim. Vou sim ou vou certamente. Esse certamente é um advérbio. Se refere ao verbo, passando a ideia de afirmação. Agora, atenção máxima. Locução. Chegou a hora da locução. Pessoal, nós vimos no nosso curso inteirinho que todas as classes, geralmente, elas possuem uma locução correspondente. Com os advérbios não acontece de forma diferente. Eu posso dizer muito bem, vou com certeza. Opa, com certeza. Agora é uma locução adverbial. A locução adverbial, ela é formada geralmente por uma preposição mais um substantivo, como acontece aqui. Se eu disser assim, ó, Marcela saiu cedo, cedo é um advérbio. Mas se eu disser Marcela saiu de manhã é uma locução adverbial. Marcela saiu depois do almoço de domingo. Ó, depois do almoço de domingo, tudo isso aí é uma locução adverbial, tá bom? E aí a regra de pontuação em ordem direta, os advérbios, as locuções adverbiais, a vírgula nem há, tá? Não, em regra a gente não coloca vírgula. Deslocou os advérbios e as locuções adverbiais, aí a vírgula ela pode acontecer. Se for apenas um termo, igual por exemplo, hoje ela saiu, essa vírgula é facultativa. Até dois termos, de manhã ela saiu, note porque está deslocado esse advérbio. A vírgula é facultativa. Mas se for 3 ou mais termos,
depois do almoço de domingo, olha o tamanho desse advérbio. Aí essa vírgula se torna obrigatória, tá? Então a gente vai falar sobre pontuação, vamos falar sobre essa vírgula, mas a primeira condição de tudo é que você saiba o que é uma locução adverbial, tá? Igual acontece aqui, por exemplo, em vou com certeza. Você tem uma locução adverbial de afirmação. Se eu disser assim, ó, Pedro morreu em casa. Esse em casa é uma locução adverbial. Vou falar, é um advérbio, tá? Por meio de locução, mas é um advérbio de lugar. Pedro morreu de fome, é de causa. Pedro morreu lentamente, de modo. Pedro morreu não, ou Pedro não morreu, de negação. Pedro morreu com certeza, de afirmação. Pedro morreu hoje, de tempo. Pedro morreu com a esposa, de companhia. Pedro morreu talvez, de dúvida. Reparem que todas essas circunstâncias adverbiais que eu mencionei foram passadas no quadro agora há pouco para vocês, tá? E aí, gente, eu preciso conhecer, quanto mais advérbios eu conhecer, melhor. Advérbios de modo, advérbios de tempo, advérbios de lugar, advérbios de dúvida, advérbios de afirmação. Eu até brinco, né, que os palavrões começaram a ser advérbios. Alguém fala assim, nossa, ele mora longe pra caralho. Esse pra caralho é muito. Quando eu falo que alguém mora longe pra caralho, nós temos um advérbio, uma locução adverbial de intensidade. Beleza? 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 Então tá. Na apostila de vocês vai haver aí uma listinha com os principais advérbios aí de cada circunstância correspondente para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa classe gramatical. Tá bom? Bom, mas antes de terminar a nossa aula, precisamos falar de três coisas importantes. Três coisas importantes. Três assuntos importantes. E aí nós falamos, né, que o advérbio, falamos que o advérbio, ele é uma classe invariável. Por isso que alguém diz assim, ó, ela estava meia cansada. Você fala, não, meia não. Porque esse meio não é metade, esse meio aqui, ó, se refere a cansada. Cansada é adjetivo. Então isso aqui é advérbio. É intensidade, por isso que não se flexiona. Ela estava meio cansada. Esse é um erro básico que costuma acontecer muito no dia a dia. Gente, vamos lá então? Vamos falar? Deixa eu ver o monitor para mim, por favor. Olha só. Nós vamos falar agora de um negócio chamado de adverbialização. Adverbialização do adjetivo. Amigos, no dia a dia, a gente usa muito mais adjetivos no lugar de advérbios. Por exemplo, se eu disser assim, lembre-se, advérbio é uma classe invariável. Se eu disser assim, ela cantou lindo. Nossa senhora, ela cantou lindo. Ela cantou lindo demais, né? Como diz aqui em Goiás, lindo demais. Ela cantou lindo. Gente, repare que esse lindo aqui, ó, se refere ao verbo. Esse lindo aqui é o modo como ela cantou. Então, esse lindo não está funcionando como adjetivo, embora lindo seja adjetivo. Nesse contexto, lindo é advérbio. O que ele quis dizer aqui é que ela cantou lindamente, lindamente. É isso que quis dizer. Por isso que não está se flexionando aqui para concordar com ela. Nesse caso aqui, o adjetivo, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser um advérbio, está sendo empregado com valor de advérbio, tá? Então, assim, nossa, estacionei o carro torto. Não é o carro que é torto, você estacionou tortuosamente. Tomei um banho rápido, não é o banho que é rápido, você tomou um banho rapidamente. Então, reparem que nós, no dia a dia, substituímos muitos advérbios por adjetivos. Skol, a cerveja que desce redondo. E repare que não é redonda. Os bebedores aí, né, sabem que é Skol, a cerveja que desce redondo. E ali o que ele estava dizendo é Skol, a cerveja que desce redondamente. Mas redondo é a mesma coisa. É um adjetivo funcionando como advérbio. O mesmo acontece, ó. Tim, aqui você fala ilimitado.
que ele quis dizer, na verdade, é que você fala ilimitadamente, porque repare que esse limitado está se referindo ao verbo falar. Então aqui nós temos uma adverbialização do adjetivo. Cuidado com isso, isso costuma cair bastante quando adjetivos fazem o papel de advérbio. Tá bom? Então, pessoal, o que tem que ficar de advérbio? Que advérbio é uma classe gramatical invariável, não vai se flexionar. Aliás, anotem aí. Somente um advérbio vai se flexionar. Um, que é o todo. Nossa, ela estava toda molhada, toda triste. Aí, esse é o único advérbio que vai se flexionar. Então, advérbio não se flexiona. Advérbio se refere ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio. Quando se refere a adjetivo e a outro advérbio, costuma passar a circunstância de intensidade. Nos demais casos, se referindo ao verbo, aí nós temos várias outras circunstâncias. Modo, tempo, lugar, afirmação, negação, dúvida, companhia, meio, instrumento, concessão, finalidade, tempo e todas aquelas outras que vocês anotaram. Os advérbios, eles podem aparecer em forma de locução adverbial, tá? Formada por duas ou mais palavras. E os advérbios ainda podem ser empregados, aliás, os adjetivos podem ser empregados como advérbios. E ali nós temos o que a gente chama de adverbialização do advérbio, do adjetivo. Beleza? Então, aqui nós finalizamos o nosso primeiro bloco do curso, né, que é a morfologia. Vimos as 10 classes gramaticais da língua portuguesa. O advérbio vai ser muito importante para a pontuação. Eu já disse isso a vocês, porque eu vou chegar aqui na aula de pontuação e vou dizer assim: adjunto adverbial deslocado, que vai ser o advérbio, com vírgula. Formado por até uma palavra, ou seja, um advérbio, vírgula facultativa. Se for uma locução, até duas palavras, vírgula facultativa. De 3 ou mais palavras, nesse deslocamento, a vírgula é obrigatória. Não se preocupe muito com isso nesse momento, não. Nesse momento, procurem saber o que é um advérbio e o que é uma locução adverbial, que aí na pontuação a gente volta e mostra para vocês como é que aplica a bendita vírgula nessa classe gramatical. Beleza? Aqui nós terminamos, então, a 10ª classe gramatical da língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado desse grande bloco aí de classes gramaticais. Nos vemos daqui a pouco, ou melhor, né? Nos vemos na próxima aula para falar sobre a sintaxe. A sintaxe que é a parte... Agora sim, já conhecemos as peças do jogo e na sintaxe nós vamos jogar. Espero vocês, tá? Beijo grande e até a próxima.